Boa tarde a todos. Meu nome é Marise. Hoje estou coordenadora na Gerência de Recursos Humanos, na Coordenadoria de Seleção, Sucessão e Desenvolvimento. Hoje nós estamos em mais uma edição do PIC, Programa de Inteligência Corporativa, e o tema de hoje é um tema bastante profundo e atual: como tornar a comunicação mais consciente e humana, com a especialista Débora Gaudêncio. Nesse encontro de hoje, nós vamos ter a possibilidade de perceber como é o nosso diálogo, como é o diálogo por meio da comunicação não violenta, a CNV. Essa comunicação, que chama de comunicação mais consciente, ela possibilita ampliar nosso autoconhecimento, ter uma escuta mais profunda de nós mesmos e dos outros, reconhecer por trás desse nosso diálogo quais são os sentimentos e necessidades que a gente expressa. Assim vai surgindo uma nova forma de se conversar, uma nova forma de diálogo, tornando ele mais autêntico, potencializando e trazendo mais resultados. Bem oportuno, bem neste momento, que se inicia o ciclo de avaliação de desempenho, que a comunicação não violenta poderá ajudar o gestor no diálogo com o seu empregado, fazendo feedbacks mais confortáveis, mais produtivos, mais assertivos e facilitando a vida da gente na hora de dar feedback. Um outro motivo para ter trazido a comunicação consciente foi o resultado da pesquisa de clima. O item comunicação é percebido pelos empregados como um item que nós precisamos melhorar, certo? Por isso, a Débora Gaudêncio veio falar para a gente desse tema tão importante. Vocês me permitem, eu vou ler o currículo da Débora e depois a gente finalmente vai aí para a apresentação dela, tá bom? Então, a Débora é advogada, mediadora, consultora em comunicação não violenta desde 2013, que a gente determina CNV, fez aprofundamento em CNV com referências globais em comunidades da Europa, Canadá, Estados Unidos e América Latina, cursou inteligência emocional na liderança pela Harvard School, pós-graduada em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, professora convidada da Fundação Dom Cabral e facilitadora na rede colaborativa de diálogos transformadores. Débora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite e agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Marise, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, falando desse tema que tem me trazido... Tem sido tão especial poder falar desse tema nesse momento, né? Quando a gente fala em confinamento, em pandemia, quando a gente fala em desenvolvimento de colaboradores, então estou vendo toda essa preocupação que o metrô tem, não só com a comunicação dos colaboradores, mas com o próprio desenvolvimento, quando você menciona, então, a pesquisa de clima, quando você menciona esse período que começam os feedbacks, né? A gente está falando de desenvolvimento dos colaboradores, mas a gente também está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de comunicação ser humano para ser humano, como que a gente pode, então, fazer isso para, como você mesmo falou, ser algo mais confortável, ser algo que vai ser produtivo para todo mundo. Então, a minha ideia aqui é conversar um pouquinho com vocês a partir de toda essa minha experiência com esse tema, tanto me aprofundando em estudos, como também a minha experiência dentro de outras organizações falando sobre esse tema. Então, quero poder trazer tudo isso para vocês. E a gente vai deixar um espaço também, nessa 1 hora que a gente tem, pelo menos uns 20 minutos no mínimo, para vocês tirarem dúvidas. Então, a Marise vai voltar daqui a um tempo depois da minha explanação e vocês podem, então, fazer perguntas pelo chat para que a gente possa ter esse tempo para conversar um pouquinho. E também, além de tudo que eu vou conversar aqui com vocês, a gente também vai enviar um e-book que eu preparei aqui durante essa pandemia, preparei um e-book focando sobre comunicação não violenta, isso vai ser enviado para vocês. Então, para aqueles que quiserem um pouco mais de informações, quiserem se aprofundar um pouco mais, a gente vai ter também esse e-book que vai para vocês, tá bom?
Então, vamos começar. O que é essa comunicação não violenta? Esse nome que às vezes assusta. Às vezes eu chego dentro das organizações, as pessoas falam, Débora, por que eu fui convidado para um workshop com esse nome, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou violento? Será que a minha comunicação é violenta? Essas são perguntas bem básicas que acontecem. Então, o que eu quero trazer para vocês, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem, ela é uma pesquisa que vem de um psicólogo americano. Essa pesquisa começou em 1960. Ele quis entender como que a empatia poderia funcionar no diálogo, né? Esse psicólogo percebia o quanto que a empatia trazia cura nas relações entre o paciente e o psicólogo. Então ele pensou, por que não levar essas qualidades, então, da empatia para o diálogo? Além disso, o Marshall Rosenberg, que é o criador, então, dessa pesquisa da comunicação não violenta, ele também estudou muito os princípios de não violência, tanto os princípios de não violência de Gandhi, mas também princípios de não violência usados, por exemplo, por Martin Luther King. Além disso, hoje, gente, 2 de outubro, é celebrado pela ONU o Dia da Não Violência, porque hoje marca a data do nascimento do Gandhi. Então, nada mais do que hoje, né, um dia tão oportuno como o Dia da Não Violência para falar de comunicação não violenta. Então, esse nome veio a partir dessa inspiração desses princípios de não violência de Gandhi. Esses princípios nos chamam a colaborar muito mais com o outro, a ter protagonismo nas nossas ações, a se voltar para a gente antes mesmo de nos voltarmos para o outro, a olhar para a gente. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse encontro sobre isso. Existe um livro, muitos de vocês eu acredito que conheçam, Comunicação Não Violenta, é um livro base, que o Marshall Rosenberg sintetizou, então, toda essa pesquisa que ele veio fazendo desde 1960, sintetizou nesse livro. É um olhar da comunicação não violenta como uma linguagem, como a linguagem da vida. Esse foi o título dado pelo Marshall Rosenberg no livro Comunicação Não Violenta. O subtítulo em inglês é The Language of Life, a linguagem da vida. Infelizmente, no Brasil, o título não saiu tão bacana, tão condizente com a verdade como nos Estados Unidos. O título saiu Técnicas para Aprimorar Relacionamentos. Eu prefiro muito mais o título da versão americana, da versão original, que chama Linguagem da Vida. Por quê? Porque quando a gente pensa em linguagem da vida, é muito mais um aprendizado lifelong learning, que isso é um aprendizado para a vida toda, e um aprendizado também life-wide learning, um aprendizado em todos os âmbitos da vida. Então, o que a gente vai trazer aqui vai apoiar o desenvolvimento de vocês como colaboradores e como líderes dentro do metrô, mas também vai apoiar as relações de vocês como um todo, ainda mais agora que a gente vive muitos confinados, né, com cônjuge junto, crianças juntos. Então, de alguma forma, isso vai apoiar todas as outras relações, a tua relação com o teu filho, com você mesmo, com o teu cônjuge. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. O foco, então, da comunicação não violenta, para mim, é a gente conseguir enxergar o diálogo como um movimento para conexão. Às vezes a gente enxerga o diálogo só como passar informação. Então, agora que você precisa fazer a reunião de feedback com o seu líder ou com o seu colaborador. Eu vou receber informação, vou passar informação. Não, é mais do que isso. O diálogo, ele também pode ser visto como um movimento para conexão. E a conexão engaja, induz parceria, fortalece relacionamento. Quando a gente fala em liderança, liderança é relacionamento. A gente não consegue fazer uma liderança nem entregar bons resultados se a gente não estiver focando nessa conexão, nesse relacionamento. Isso no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. A gente pode pensar muito como que o meu diálogo com o outro pode produzir mais conexão entre a gente. Essa que é a grande pergunta que a comunicação não violenta tenta responder. E aí, olha só, pensando, não dá para eu não mencionar para vocês o momento que a gente está passando, né? Eu gostei muito me chamou a atenção esse artigo da BBC News que fala que o coronavírus é o maior experimento psicológico da história, esse confinamento que a gente está passando. O que isso quer dizer? Na reportagem mostra que a grande maioria das pessoas, elas estão se sentindo, esse sentir delas está muito parecido com o das pessoas no pós-guerra. Olha isso que forte, gente. As pessoas estão com o sentir, o emocional, muito parecido com o emocional de pessoas no pós-guerra. Então, de alguma maneira, a gente precisa levar tudo isso em conta.
Nós, como brasileiros, a gente está vivendo várias crises, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise até talvez política. A gente precisa cuidar não só da gente, mas também cuidar dos outros. Lembrar que, olha só, o momento que a gente está passando, o momento histórico que a gente está passando. Então, ainda mais eu vou precisar colocar mais foco nessa minha comunicação, para que seja uma comunicação verdadeiramente humana, para que acolha, para que perceba o outro e para que também me perceba. Então, não só por tudo que a gente já sabe que comunicação é importante, a gente já tem esse desafio de quanto a comunicação sempre é um desafio dentro das organizações, ainda mais agora, nesse período de confinamento, a gente precisa ter muito mais atenção, muito mais cuidado, focar muito mais nessas palavras, né, nesse diálogo. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns desses pilares dessa comunicação não violenta. Isso que eu vou compartilhar com vocês não está no livro, então para mim isso é importante porque o livro, né, vocês conseguem aí pela internet, enfim, está sempre disponível, mas isso que eu vou trazer veio muito a partir das minhas vivências. Então, quais são esses pilares que eu enxergo? O primeiro pilar, a base de tudo para você ter uma comunicação mais consciente, é o que eu chamo de autoconexão. O que é autoconexão, gente? É quando a gente consegue parar para conectar com a gente mesmo. É fazer uma pausa para escutar a gente. Simplesmente isso que a gente esquece de fazer no dia a dia. Isso é o que vai me permitir ter um melhor relacionamento com as pessoas. Eu não consigo, por exemplo, oferecer o meu melhor se eu não estiver antes cuidando de mim. Aqui é aquela metáfora da máscara de oxigênio no avião. Acredito que todos vocês conheçam isso, né? Quando eu estou lá no avião, começam as explicações sobre segurança. O que geralmente eles falam? Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois no outro. Aquilo às vezes me assustava. Eu tenho 2 filhos e às vezes falava primeiro em você, depois na criança. Eu falava, puxa, como assim, né? Só que entendendo muito mais essa comunicação não violenta, eu percebi que isso faz muito sentido. Imagina eu colocar na criança e eu desmaio. Essa criança vai ter condições de cuidar de mim? Essa criança vai ter condições de se virar sozinha? Então é muito melhor eu colocar em mim, eu respiro, eu me encho de oxigênio e aí eu tô pronta para cuidar do outro, eu tô pronta para lidar com as situações. Então aqui qual é o espaço que vocês têm procurado para se conectar com você, para fazer essa pausa, nem que seja 5 minutos entre uma reunião e outra, por exemplo, né? Entre uma reunião e outra, fazer uma pausa, me perceber, entender o que está acontecendo. Tem uma pergunta que é importante para esse momento de autoconexão. Às vezes aqui as pessoas dentro das organizações elas confundem, ela fala, não, Débora, eu tiro sim esse momento de pausa, sabe? Quando eu tomo um banho, quando eu faço uma caminhada, ok, né? Tudo isso para a gente relaxar é maravilhoso, mas aqui a autoconexão é mais do que só um momento de autocuidado, é mais do que só relaxamento, é você gerar autoconsciência, você perceber o que está acontecendo com você e refletir sobre as tuas ações, os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas vontades, esse pensar, sentir e querer. Você precisa de alguma maneira estar consciente sobre isso. Tem uma pergunta que os antropólogos dizem que é a pergunta que a gente mais faz na vida. Provavelmente vocês já fizeram essa pergunta hoje, que é a pergunta que os antropólogos dizem que a gente mais faz. A pergunta é: como você está? Oi, tudo bem? Como você está? Provavelmente eu acredito que vocês já fizeram essa pergunta. Como que a gente faz? A gente faz por educação, né? A gente espera até que as pessoas não respondam, porque olha, eu não estou com tempo, não quero que ninguém comece a me responder. A gente pergunta mais por educação. Só que analisando mais a fundo essa pergunta, ela existe em todas as culturas do mundo. A ideia é eu entender, compreender o que está vivo no outro. E muitas vezes mostrar para o outro que está vivo em mim. É isso que está por trás dessa pergunta, como você está. Mostrar para o outro que está vivo em mim e compreender o que está vivo no outro. Mas a gente faz sem essa consciência. O que eu quero que vocês façam nesse lugar de autoconexão é se fazer essa pergunta para você com coragem e vulnerabilidade. Como eu estou? Como eu estou?
e perceber o que diz os meus pensamentos, o que diz meu coração, o que diz minha vontade. Esse é um processo de autoconsciência emocional. Você percebendo o que está acontecendo com você, você pode tomar melhores decisões. Puxa, hoje eu estou um pouco frustrado. Ontem eu acho que eu briguei com meu cônjuge, hoje tomei café ali, foi estranho conversa no café com os meus filhos. Eu não estou bem, eu estou um pouco frustrado. E agora? Agora eu tenho uma reunião para conversar com os meus colaboradores. O que eu quero fazer? Respira, me conecto com a intenção para aquela reunião e aí eu vou para aquela reunião. Então, a ideia muitas vezes aqui é gerar entendimento sobre como você está. Isso vai te permitir ter uma melhor conexão com os outros. O que ajuda muitas vezes a fazer essa pergunta. Nos meus processos, o que eu tenho feito e falado muito dentro das organizações e pedido para os colaboradores fazerem? Criarem muitas vezes um diário para escrever. Diário não é só algo de adolescente que escrevia. Não, o diálogo é um processo, o diário é um processo que traz muito autoconhecimento. Então você escreve, daqui a um mês você volta e vê, né? Tenta escrever de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, por 15 minutos. O que está vivo em você? Isso vai te trazer muito mais autoconexão, autoconhecimento, autoconsciência emocional. Isso vai ser importante para essa comunicação, para você separar o que é seu, o que é do outro, o que é importante para você, o que o teu sentimento está querendo te dizer. Isso é muito importante. A gente, muitas vezes, evita o sentimento. Nós não aprendemos a lidar com ele. Quando você era criança, provavelmente, se você estava chorando, o que seu pai e a sua mãe falavam? Para de chorar. Já foi, já acabou, não chora. E aí você pensa, nossa, para que sentimento, né? Eu queria muito que vocês começassem a enxergar o sentimento num lugar de agilidade emocional, num lugar de perceber o sentimento como dados, como informações preciosas ao teu respeito. O sentimento nada mais é do que um feedback do teu mundo interior. São dados biológicos sobre você. E se você não acolhe eles de alguma maneira, você perde toda essa informação preciosa. Tem uma psicóloga da Harvard Medical School, que é a Susan David, ela criou um livro chamado Agilidade Emocional, e esse livro ganhou como ideia do ano pela Harvard Business Review. O que ela diz? Que em vez de evitar, eu preciso compreender e dar um nome. Simples assim, dar um nome para esse sentimento. Puxa, eu estou frustrado, né? E é interessante perceber que o sentimento ele aparece no nosso corpo. Não tem como eu falar para vocês que eu estou animada, assim, né, com o corpo às vezes caído e falar, eu estou animada. Não, quando eu falo que eu estou animada, o meu ombro levanta, o meu rosto levanta, o corpo acompanha. Do mesmo jeito, se eu estou preocupada, eu não vou falar preocupada, ai, eu estou tão preocupada. Não, né, gente, o preocupado eu estou com a cabeça pesada, o meu ombro está pesado. Então, só para vocês verem como o sentimento é natural, é o teu corpo. Aqui é um processo de autoempatia, de autoescuta. Escuta o que teu corpo está te falando. Porque esse sentimento, ele quer revelar um valor teu, uma necessidade, algo muito importante para você. Talvez você está frustrado porque você queria mais reconhecimento e você não teve. Talvez você está chateado porque você queria um pouco mais de respeito e naquele espaço você não viu respeito. Então, o que acontece é que o teu sentimento ele é o carteiro que está te enviando uma mensagem. Se você ignora, você perde informação preciosa sobre o teu funcionamento. Você deixa de se compreender. E aí talvez você possa ficar com muitos ruídos aí. Isso vai atrapalhar quando você for tentar conectar com as outras pessoas. Então, primeiro é conectar com você. Se faça essa pergunta, como eu estou? O que está acontecendo? O que está vivo em mim? A pergunta-chave da comunicação não violenta é o que está vivo em mim agora? Se pergunta isso de vez em quando e cria mais consciência para os teus pensamentos, para os teus sentimentos, porque é importante para você. As necessidades, a raiz da palavra necessidade quer dizer aquilo que eu não cedo. Olha só que forte, aquilo que eu não cedo. O sentimento sabe disso, que tem pontos muito importantes para você. Quando não acontece, ele aparece no seu corpo como um lembrete de que tem algo muito importante para você que não está acontecendo. Então é preciso criar essa consciência até para saber quais serão seus próximos passos, até para alinhar essas suas estratégias, até para alinhar essas ações. Poxa, então, se eu estou querendo talvez um pouco mais de respeito, o que eu preciso fazer?
quais conversas eu preciso ter. Então, a ideia é a gente poder ter todo esse processo de autoconexão, começando mesmo pelos nossos sentimentos. E às vezes vocês podem estar se perguntando, ai, Débora, mas sentimento dentro da organização? Como assim? Né? O que é isso? Então, o que eu quero trazer para vocês? Olhem só essa frase desse psicólogo. Ele fala que a liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta. O que é isso? Se eu não tiro essa pequena pausa, seja para escrever no caderno, para refletir sobre o que está acontecendo comigo, ou mesmo tomar um gole de água antes de responder aquele WhatsApp, eu só vou estar reagindo. Eu não vou estar respondendo. Então, a pergunta para vocês é, você anda respondendo mais ou reagindo mais? A diferença vai ser no quanto de pausa você tem se permitido tirar. Desde uma pausa menor para respirar, se perceber o seu corpo, ou uma pausa mais estruturada para escrever sobre o que está vivo em você e aprender sobre o teu funcionamento. Porque senão você acaba usando só uma parte do cérebro, só o cérebro da reação, o cérebro que responde às ameaças, o sistema 1, sistema rápido. Se você quer usar toda a tua capacidade humana, você precisa pausar para acessar esse sistema 2 do cérebro, esse cérebro devagar. É o cérebro que pensa, que pondera, que planeja. Se você não pausa, o teu cérebro não consegue acessar esse mecanismo que você já tem, toda essa tua capacidade humana. Então, o que eu estou chamando vocês, quando eu chamo para fazer essa pausa, é usar toda a tua capacidade humana. É ser humano de verdade. Porque os animais, eles têm esse sistema 1, eles reagem. Eles ameaçam e já reagem. Agora, quem tem esse cérebro um pouco mais sofisticado, que consegue analisar, pensar nas consequências, é o ser humano. Então, quando a gente faz essa pausa e pondera, nada mais é do que a gente está exercendo a nossa própria humanidade. Olha só que interessante. E aí, olha só porque isso é importante. Vai ser importante para você, para os seus relacionamentos, mas também para a organização. Olhem só essa pesquisa da Korn Ferry, que é uma consultoria super bacana internacional. Ela fez uma pesquisa e mostrou que empresas que têm funcionários com níveis mais elevados de autoconsciência emocional são empresas com maior desempenho financeiro. Então, isso, de alguma forma, quando você consegue se perceber, entender o que está acontecendo contigo, isso também bate na organização. Isso também fala com os números da organização. Então, isso vai ser bom para você, vai ser bom para o outro e vai ser bom para a organização. A gente também está falando de negócios. Quando a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de ser humano, mas a gente também está falando de negócios. Isso que é interessante da gente perceber. E aí, dando continuidade, então, autoconexão, me percebo, me escuto. Aqui é a autoempatia. Eu me escuto, eu dou empatia para mim, eu me compreendo, eu entendo o que está acontecendo comigo. Eu, muitas vezes, diminuo todo o barulho que às vezes tem ali na minha cabeça, né? Diminuo com isso. E aí, sim, a partir dessa autoconexão, eu consigo oferecer empatia para o outro. E a gente vai entender o que é simpatia. Essa palavra ela já está um pouco gasta, né? Já teve pessoas que falaram comigo que, ai, Débora, já estou até cansada dessa palavra. A gente vai entender o que é essa palavra na prática. Olha só esse relatório que saiu da Deloitte. Deloitte Insights saiu agora no meio da pandemia, em junho, falando sobre quais são as capacidades humanas que podem fazer com que os negócios deslanchem. Adivinha quais são essas capacidades? Uma delas é a empatia. As outras são criatividade, imaginação, coragem e curiosidade. Então, o que esse relatório da Deloitte fala? Nesse mundo VUCA que a gente está vivendo, toda essa era digital, cada vez mais vai ser importante a gente desenvolver nossas capacidades humanas. Capacidades humanas são aquelas habilidades que já são inerentes a nós como seres humanos. Só que algumas vezes elas ficam ali atrofiadas, elas precisam ser praticadas. Então, criatividade, imaginação, coragem, curiosidade e também empatia. Então, fiquei muito feliz quando vi empatia aqui. Vou trazer um pouco dos conceitos do Daniel Goleman de inteligência emocional. O que ele fala sobre empatia? Não existe só um tipo de empatia, tá? Existem de 3 a 4 tipos, vou trazer alguns aqui. Empatia emocional. Essa é sentir a dor do outro. Então, o outro está ali sofrendo de alguma maneira
eu consigo perceber esse sofrimento, consigo compreender aquele sofrimento do outro. Está muito conectado com o sentir, né? Então, quando essa empatia que faz, por exemplo, a gente chorar quando a gente assiste um filme. Então, essa conexão ali com o sentir, com o coração. Também existe uma preocupação empática. O que é a preocupação empática? Essa eu até sinto que o outro está sentindo, mas aqui eu tomo uma ação. Eu vejo o que precisa ser feito e eu ajo, eu faço. Tem uma ação, não é só o sentir. Envolve também esse meu agir. Eu faço algo pelo outro quando eu percebo, então, o que está acontecendo com ele. Eu percebo que tem uma necessidade e eu ajo. Eu faço algo para atender aquela necessidade do outro. Isso tudo, essas duas empatias são bem importantes quando a gente está falando dentro do mundo organizacional. Sim, mas tem uma que eu quero trazer e pontuar um pouco mais forte para vocês, que é a empatia cognitiva. O que é a empatia cognitiva? Ela vai ter muito mais a ver com pensar. Então, aqui, o meu pensar vai ser ampliado a partir do pensar do outro. Então, eu aumento a minha perspectiva, eu amplio a minha perspectiva a partir da perspectiva do outro. Isso vai gerar o quê? Inovação, criatividade, colaboração. Eu cresço a partir da visão do outro. Eu junto os pontos de vista para a gente co-criar algo diferente. Aqui é colaboração, aqui é criatividade, aqui a inovação entra. Então, eu preciso exercer essa empatia cognitiva quando eu estou falando do mundo organizacional. Só que, para isso, eu preciso estar desenvolvendo antes comigo a autoempatia. Eu preciso estar me ouvindo, eu preciso estar conectado comigo, senão não vou conseguir oferecer para o outro essa empatia cognitiva que vai ampliar a minha perspectiva a partir do olhar do outro, da perspectiva do outro. E na prática, como que é isso na prática? Na prática, a empatia cognitiva é um processo ativo de escuta. Não tem como você ampliar a sua perspectiva, você crescer em conexão com o outro, se você não estiver ouvindo esse outro. Simples assim. A empatia na prática é simples assim, é ouvir o outro. E aí o que eu quero trazer para vocês, a partir desses meus anos de experiência no mundo organizacional, o que eu tenho visto de escuta, tá? Eu vou trazer algumas escutas que eu tenho visto para dizer qual é a melhor dessas escutas, qual que é essa que traz mais benefício. Então, primeiro nível de escuta que eu vejo por aí, escuta multitarefas. O que é essa, gente? Eu estou escutando um outro, mas eu também estou no meu celular. Ah, chegou um WhatsApp, chegou aquele e-mail que eu não posso perder. Estou te escutando, estou te escutando. Não, pode deixar que eu estou aqui, mas estou te escutando. Quero dizer para vocês que essa escuta não existe. Não funciona. Não nesse lugar de gerar conexão entre pessoas, não nesse lugar de gerar engajamento, não nesse lugar de gerar empatia cognitiva. Por quê? O cérebro não consegue, gente, desempenhar isso. A mesma parte do teu cérebro que foca em ouvir é a mesma parte do teu cérebro que foca em ler ou escrever. Então, se você está lendo ou ouvindo, o cérebro escolhe uma ou outra. Então, você não vai nem conseguir escrever ou ler aquilo com excelência e não vai nem conseguir ouvir o outro com excelência nesse lugar de gerar empatia, de realmente compreender o que está acontecendo com o outro. Então, essa escuta multitarefas, multitask, não existe. Pode existir outras atividades multitask. Agora, com escuta não dá. Para ouvir, eu preciso somente ouvir. Isso não quer dizer que você vai escutar o outro por meia hora. O que eu estou falando é você experimentar e escutar o outro por 2 minutinhos. Nesse lugar de querer realmente compreender o que está acontecendo com o outro. Outro tipo de escuta que eu vejo, escuta seletiva. Ah, aqui eu estou até prestando atenção no outro, tá? Só que a minha cabeça está viajando. Ah, estou pensando na próxima reunião, naquele e-mail que eu ainda não respondi, no encontro de amanhã. Aí quando o outro fala algo da minha área, aí sim eu consigo, então, eu presto atenção. Eu volto minha atenção para cá. Comece a perceber se em algum momento vocês já passaram por isso. De você estar ali tentando falar para o outro e você percebe que o outro não está ali totalmente, né? Comecem a se perceber nisso também. Outro ponto, escuta factual. Aqui, eu até estou ali junto com o outro, tá? Eu escuto palavra por palavra, eu estou junto. Só que eu só escuto a letra fria. Eu só escuto A mais B. Eu só escuto o ipsis literis. E o que eu queria chamar vocês aqui é para mais do que isso.
Por quê? Muitas vezes, o que impede o ouvir? Segundo Adam Kahane, ele fala o seguinte: o que impede o ouvir é o já saber. O que impede o ouvir é o já saber. Então, muitas vezes, eu acho que eu já sei, eu começo a ouvir, né, palavra por... isso aí eu já sei. Eu tampo meus ouvidos. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a escuta é mais do que só escutar as palavras. O que eu estou chamando vocês aqui, para exercerem a simpatia cognitiva, é ter uma escuta inteligente. A palavra inteligente quer dizer em latim intelligere, entre as palavras. Eu vou escutar não só o que aquela pessoa está falando, que às vezes eu até já sei, mas é mais do que isso. Eu vou escutar o sentimento que ela não falou, eu vou escutar o não dito, eu vou perceber com o olhar como ela está. Isso que é uma escuta que gera conexão e empatia. Essa escuta com todo o meu ser. É o espaço que eu estou criando para aquela pessoa trazer toda a potência que ela é. Eu crio um espaço seguro ali nesse momento de escuta. Por mais que eu já saiba o que a pessoa vai trazer, ainda assim eu dou esse presente para ela. Desse espaço quase que sagrado para o outro ser quem ele é. Isso é uma escuta generativa. Gera novas ideias, gera algo muito novo. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem ter crianças em casa, né? Quando a criança quer te mostrar algo, gente, o que ela faz? Ela pega, te mostra, e se você não dá bola, ela fica quieta? Eu acredito que não. Aqui na minha casa, como eles fazem? Mãe, 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 olha aqui o que eu fiz. Mãe, 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 mãe. Enquanto eu não olho, assim, né, olho no olho, muito perto, eles não param. Por quê? Para aquela criança é muito importante ser ouvida. Gera a sensação de ser vista. Gera a sensação de que ela existe. Essa criança cresceu. Hoje ela é o seu colaborador. Todo mundo, de alguma forma, quer ser visto, ouvido e compreendido. Eu tenho estudado esse tema, como a Marise leu aí, em diversas partes do mundo, né? Então, o que eu tenho percebido? Não importa se esse ser humano está nos Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, se ele é um executivo aqui na Faria Lima ou uma mãe solteira que eu atendo aqui em Paraisópolis, na comunidade, fazendo trabalho voluntário. Seja essa mãe aqui em Paraisópolis, seja o executivo na Faria Lima, o que todo ser humano quer é ser visto, ouvido e compreendido. Essa é uma das maiores necessidades do ser humano. E é esse o poder que a gente tem dessa nossa capacidade humana de dar esse presente para o outro quando a gente oferece a nossa escuta para ele. É isso que você pode oferecer para o seu líder, para o seu colaborador, para o seu par. Essa escuta nesse lugar de presença genuína, buscando compreensão. Aqui a escuta, eu não busco dar a solução, porque se eu estou dando a solução, eu não estou ouvindo. Se eu estou pensando na solução enquanto o outro está falando, eu não estou ouvindo. Aqui é simplesmente ouvir e mostrar para o outro que eu compreendi. A partir disso, então, quando eu mostro para o outro que eu compreendi, eu posso gerar uma solução junto com o outro, depois desse primeiro passo de conexão, de compreensão. Primeiro compreensão, primeiro conexão, depois solução. Essa que é a ideia. Já não vou sair dando uma... Como que eu já saio dando uma solução se eu nem compreendi ainda o que o outro quis me dizer? Não tem lógica, gente. A gente precisa passar por esse primeiro passo. Olha só o que o Daniel Goleman fala. O que é essa escuta, né? Quando ele fala no livro Inteligência Social. Ele fala que é oferecer total atenção a uma pessoa, ouvindo-a até o fim, procurando entendê-la, ao invés de simplesmente expor uma opinião. Essa dimensão da inteligência social, assim como as demais, pode ser melhorada. Basta prestar mais atenção intencionalmente. Ouvir com cuidado, com atenção total, orienta os circuitos neurais para a conectividade. Gera conexão. E isso vai gerar engajamento. E é isso que a gente quer em qualquer organização. Continuando, então, autoconexão vai me permitir oferecer essa empatia, que é essa escuta ativa na prática. E autoconexão também vai me permitir oferecer a minha honestidade para o outro. E honestidade aqui, gente, não é sincericídio, tá? Muitas pessoas falam, não, porque eu falo a verdade. Eu falo, me conte mais sobre isso. E aí, quando eu olho, a pessoa está falando do outro, mas nesse lugar
de apontar o dedo para o outro. Então, a ideia aqui é falar para o outro a partir do que você vê, do que você observa, do teu sentimento muitas vezes também. Então, quero trazer alguns elementos que a comunicação não violenta fala, que podem apoiar nessa tua fala honesta, autêntica, em vez de uma fala sincericídio. Você pode focar na observação. O que é a observação? É você separar o fato da tua interpretação. Quando você vai chegar para um colaborador, uma avaliação de desempenho, em vez de dizer você é isso, aquilo, outro, traz os pontos que você observou. Aquele dia, quando você enviou o relatório, aconteceu isso, isso e isso. Naquela reunião que era para apresentar os resultados, aconteceu isso, isso e isso. Traga os fatos. Porque a tua interpretação é só um ponto da vista. A tua interpretação é só um ponto da vista. Tem muito mais coisa, né? Teu ponto de vista é só um ponto da vista. Tem muito mais. E se você quiser, traz. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Esse aqui é o fato, a observação. A minha interpretação disso, não sei se é a verdade, é essa. Como você me escuta? Você abre o diálogo. E você pode dizer do seu sentimento também. Olha, aquele dia, né, a gente combinou você entregar o relatório no dia 30. Hoje é dia 2, eu estou preocupado, porque eu não vi o relatório na minha caixa de e-mails. Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu posso abrir o meu sentimento ali também. Eu trago o fato, a observação, eu separo na minha mente o que é observação, o que é a minha interpretação, deixo um pouco minha interpretação de lado, porque é na interpretação que gera todas as confusões, tá? É onde moram os rótulos, os julgamentos, onde gera todas as confusões. E eu posso ir para o meu sentimento, estou preocupado, posso expor minha necessidade, puxa, para mim é tão importante a organização, para mim é tão importante cumprir os acordos, né, que os acordos sejam cumpridos, para mim é importante previsibilidade, o que está acontecendo? E às vezes eu posso fazer um pedido. Fazer um pedido, muitas vezes, é falar o óbvio, tá, gente? O óbvio precisa ser dito. O outro não tem bola de cristal. Por mais que a tecnologia está super avançada, a gente ainda não chegou nesse lugar de telepatia ou de descobrir o que o outro pensa. Então você pode pedir, olha, fulano, você pode então entregar o relatório até o dia 4? Para mim vai ser muito importante. Traz no concreto o que você quer, o que você precisa. Até para o outro dizer se ele consegue fazer ou não. E aí, quando você ouvir um não, esteja aberto a criar outras possibilidades. Se talvez não dá para ser no dia 4, no fim do dia, será que dá para ser no dia 5 pela manhã? Co-cria outras possibilidades com essa pessoa, porque o não dela, na verdade, não é pessoal. O não dela quer dizer que ela tem outras coisas que estão impedindo ela ali de falar o sim para você. Como em colaboração, em cocriação, você pensar em novas estratégias. Então, esses elementos, eu gosto muito de falar de elementos, não são passos, eles podem ajudar. Eu vou enviar um e-book para vocês, como eu já falei, que vão conter todos esses elementos de maneira aberta para vocês entenderem melhor. Eu também estou no LinkedIn como Débora Gaudêncio, lá vocês têm textos meus que vocês podem aprofundar um pouco mais, mas a ideia é falar a partir de um lugar que eu me abro na relação com o outro, que eu conecto, é criar janelas em vez de criar muros. Então, é sair de uma linguagem que é estática, então, ou folgado, ou preguiçoso, ou lerdo, ou que nunca responde, ou que sempre chega atrasado. Sai dessa linguagem estática e vai para uma linguagem do movimento. Naquele dia, dia 30, a gente combinou a entrega do relatório e não aconteceu. O que está pegando? Então, eu vou para uma linguagem mais dinâmica do movimento, da observação. Isso vai ajudar a conectar com o outro e a ter conversas mais produtivas. Olha só o que a Brené Brown fala. Em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Olha só que bacana isso. E aí, eu quero finalizar essa primeira parte falando que também é importante para uma comunicação consciente eu celebrar e apreciar o outro. Gera mais endorfina e menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você quer diminuir o hormônio do estresse aí na sua área, celebra mais as pequenas vitórias, aprecie o outro. E como é apreciar o outro? Não é só um elogio vago, é dizer para o outro como ele contribuiu na tua vida. Então, olha, quando você entregou aquele relatório no dia combinado, puxa, eu fiquei
tão empolgado, me ajudou a entregar a minha parte no projeto adiantado. Obrigada. Se você tem um feedback para dar para o outro, diga como que aquilo impactou, o que você percebeu. Então, o outro, por exemplo, tinha uma reunião e você ouviu a reunião dele. Em vez de você só dizer, mandou muito bem na reunião, você pode dizer, puxa, olha, adorei a sua reunião. Os slides que você colocou muito bem desenhados, a maneira como você tirou a dúvida das pessoas com muita transparência, parabéns. Diga o que você percebeu, o que você viu de performance do outro, em vez de simplesmente dizer, foi muito bem. Tá, mas foi muito bem o quê? No que você percebeu que o outro foi muito bem? E aprecia, e mostra o impacto que aquilo teve na equipe, na área, na organização. Outra necessidade muito importante do ser humano, duas. Necessidade de ser apreciado, é uma necessidade de todo mundo. Por mais que seja o durão aí da tua área, ele tem necessidade de ser apreciado, de reconhecimento. E a segunda necessidade de saber que está contribuindo para aquela organização, para a vida do outro. Então, tragam isso. O que você pode apreciar em alguém hoje? Seja aí dentro da tua organização, seja dentro da tua casa. Fiquem com esse exercício aí para apreciar e dizer o óbvio que precisa ser dito. Ah, não vou falar porque é óbvio. Ele já sabe o quanto que ele é importante aqui para mim. Não, fala, expressa, diz para o outro a diferença que ele faz no trabalho, na tua vida, no âmbito que você quiser. Isso vai gerar mais conexão. E para fechar, o objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e o seu comportamento para conseguir o que a gente quer, né? Mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Essa que é a ideia da comunicação não violenta. Muito obrigada, estou à disposição de vocês agora para responder as perguntas. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu estou lá como Débora Gaudêncio. Também posso apoiar vocês lá se tiverem alguma pergunta, e lá também tem vários textos falando sobre esse tema. Olá, Débora. Então, agora nós vamos para as perguntas. Mas antes, assim, achei muito legal, né? Bem hoje, o Dia Internacional da Não Violência, a gente com esse tema aqui. Achei muito legal. Fiquei super feliz, assim, falei, não existe coincidência mesmo, né? Aniversário de Gandhi, bem legal você ter trazido isso. E os níveis de escuta, né? Me identifiquei tanto, porque eu faço grandes exercícios para ouvir, né? E aquela coisa eu já sei, então nem vou ouvir o restante. Achei bem legal a tua dica. Obrigada, viu, pelas suas colocações. Mas vamos às perguntas aqui. Eu vou ler, tá? Vocês me desculpem aí se eu tiver uma demora, porque preciso ler aqui algumas coisas. Tem uma pergunta de um anônimo para iniciar, assim. Ele pergunta, existe ligação entre comunicação não violenta e egoísmo? Comunicação violenta, talvez? E não ele violenta, fala comunicação violenta, egoísmo. Acho que ele quis dizer assim, o egoísmo faz parte dessa comunicação, podendo torná-la violenta, creio, estou interpretando. Talvez o egoísmo possa ter algo de violento nesse lugar, de que talvez, né? O que eu entendo por egoísmo, eu não sei o que essa pessoa entende, mas o que eu entendo é quando eu olho só para mim, né? Marisa, não sei se você concorda, isso, talvez eu só olhar para mim. Nesse lugar, o olhar só para mim, sim, é uma violência. Lembra que eu falei que o nome comunicação não violenta vem dos princípios de Gandhi? Inspiradas nos princípios de Gandhi? Um dos princípios que o Gandhi dizia para os seus discípulos era um chamado Saravodaya. Era nomes em sânscritos, ele juntava palavras. Esse princípio quer dizer a busca pelo desenvolvimento de todos, pelo levantamento de todos. Então, um dos princípios de não violência é perceber se em tudo que eu faço eu estou buscando esse desenvolvimento de todos, esse ganha-ganha, esse levantamento de todos. Então, para mim, talvez, sim, se a gente encara egoísmo como esse lugar de só olhar para mim, de não perceber o outro, é uma violência, porque um desses princípios do Gandhi, justamente, a gente tem tudo, e no nosso falar, essa intenção de ter esse levantamento de todos, esse ganha-ganha. Então, a pergunta é, qual tem sido a qualidade do nosso falar? Será que a gente tem atuado com essa intenção de buscar o levantamento de todos no falar? Ou será que eu falo para mostrar que eu tenho poder, para mostrar que eu sei mais, para mostrar que eu que mando? Ou eu falo com essa intenção de, puxa, eu vou buscar o ganha-ganha, o desenvolvimento de todos, o levantamento de todos? Legal, desenvolvimento de todos, né?
Tem mais uma pergunta do Antônio Teodósio Carvalho. A ausência em querer conversar pode ser considerado comunicação violenta? A ausência em não querer conversar? Uhum. Não sei, porque talvez a pessoa, ela tá tão cheia ali. Lembra que eu falei que o processo de autoconexão permite eu receber o outro? Eu receber o que vem do outro? Se eu não tô tirando um momento para me escutar, para compreender, para ouvir todos os ruídos da minha mente, no meu coração, eu não consigo receber o outro. Então, quando eu escuto isso, eu não consigo falar assim, ah, essa pessoa é violenta. O que eu escuto é, essa pessoa está precisando de empatia. Essa pessoa está precisando de alguém do lado dela para dizer, como você está? Conta comigo. Se você quiser falar, eu estou aqui. Porque ela está precisando processar isso que eu escuto. Passa pela questão do respeito do momento de cada um, né? Não sei sim, se... Sim. O Marshall Rosenberg, ele conta uma história que ele era psicólogo, né? Que criou a CNV. Que ele foi atender uma menininha e, assim, durante umas 15 sessões, a menina não falava nada. Ele sentava no sofá, a menina sentava numa cadeira e ficavam os dois lá. E ele sustentava aquele espaço. Até que um dia ela pegou uma bolinha de papel amassadinha e jogou para ele. Aí estava escrito: agora eu acho que eu vou falar. Olha só, 15 sessões depois. O que ele mostrou ali para ela? Que ele estava ali para o que der e viesse. Ela podia confiar. Ele sustentou uma conexão. E aí ela conseguiu se abrir. Então a gente não sabe o que vive no outro. O que a gente pode oferecer é essa escuta, esse espaço e falar para o outro, mostrar para o outro, espelhar para o outro, né? Olha, eu tô vendo que você não tá querendo falar, eu acho que isso deve ser difícil para você, eu tô aqui. Quando você quiser, é só me procurar. A gente pode dar esse espaço. E bem interessante o respeito que você falou, Má, que a palavra respeito, na sua origem, quer dizer reolhar, olhar de novo. Então, às vezes a gente olha, isso daí, né? Nem quero Isso aí ver. não é bom, eu não gosto. Como é olhar de novo? Respeito é isso, olhar de novo. Às vezes com uma outra lente, com outro olhar. Será que essa pessoa ela é violenta ou ela está precisando de apoio? Ou ela está precisando de ajuda? Talvez pode ser, ou ela está com alguma necessidade, que ela nem ela mesma sabe. Ela está tão ali envolvida que nem ela se deu conta ainda. E você talvez se deu conta. E talvez você possa ser esse primeiro a oferecer empatia, já que você se deu conta, já que você tem mais consciência nesse momento. Muito legal. Tem uma outra pergunta do José Florentino Santos Júnior. Como trabalhar a escuta inteligente usando todos os nossos sentidos nos tempos de Covid e isolamento em home office? É mais complexo mesmo, porque às vezes eu tô, por exemplo, reunião e as pessoas não abrem o vídeo. Fica mais difícil, né? Então, até é mais difícil para o cérebro processar, porque ele fica procurando pontos, pistas ali de como a pessoa tá. Então, o que eu sempre digo para as organizações, quando vai fazer uma reunião menor, né? Abre a câmera, olha para o outro, isso vai ajudar a ter conexão. Você pode também, sabe o que fazer? No começo de uma reunião, pedir para as pessoas fazerem um check-in. Em um minutinho, cada uma dizer como que tá chegando. Olha, eu tô chegando bem, passei uma noite mal dormida, mas tô aqui para o que der e vier. Ah, eu tô chegando um pouco incomodado, tô chegando desconfortável, tô chegando animado. Às vezes, fazer um check-in, né, de um minutinho cada pessoa na reunião, pode trazer essa conexão e você já começa a exercer essa escuta. Outro ponto na prática, não interrompa o outro até ele terminar a linha de raciocínio dele. Deixa ele falar até ele trazer. Isso também não é escutativo, então não interrompa, deixa o outro falar. E se você vê, por exemplo, numa equipe que tem algumas pessoas que geralmente não falam, convida elas para falar. Fala para elas, fulano de tal, sua opinião é importante para mim. O que você pensa sobre esse projeto? E se abra para ouvir o outro. Às vezes você pode ser o último a falar. Escuta todo mundo. Depois coloca a sua vez, principalmente se você for o líder. Às vezes, se você já começa a falar e dar a sua ideia, isso deixa as pessoas um pouco, então não vou falar a minha, ele já deu a ideia dele, que é boa, né? Pergunta, deixa todo mundo falar, co-constrói junto com o outro.
Isso faz a diferença, mesmo no home office, né? A gente consegue fazer isso, mesmo no virtual, a gente consegue. Então, convida as pessoas a conversarem, convida a falar. Faz uma escuta one-to-one, um a um. Se você percebe que aquele colaborador não está muito bem, você percebe pelo corpo dele, pelo tom de voz, marca uma conversa um a um, pergunta como ele está. Essa pergunta é poderosa, como você está. Não é que agora você vai ser psicólogo, não, não é isso. Mas é mostrar para o outro que você se importa, mesmo no ambiente de trabalho. E dá ali 5 minutos da tua atenção, 5 minutos ouvindo essa pessoa. Às vezes a gente acha que vai ouvir a vida inteira. Não, é 2, 3 minutinhos ali ouvindo nesse lugar, focado, buscando aprender com o outro. Tem uma frase que eu gosto muito, esqueci o autor agora, que ele fala assim, se tem algo que eu vou aprender hoje, eu vou aprender ouvindo. Porque é verdade, o que a gente fala, a gente já aprendeu, já está em nós. O que a gente vai aprender ouvindo. Então ele fala, acho que é o Larry Flint, ele fala, se tem algo que eu vou aprender hoje, eu vou aprender ouvindo. Acho que temos tempo aí para a gente ter mais perguntas, né? Então tem aqui, Marcos Vicentini. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito de como os meus preconceitos e valores pessoais interferem na eficácia dessa escuta, principalmente os meus medos e a minha própria sombra afetam o que eu ouço de você. Sim, super afetam, né? Como eu até falei um pouquinho do cérebro, a gente tem alguns vieses, que são algumas tendências que vão criando algumas lentes sobre o que a gente escuta. Então, o que é importante? Naquele momento de autoconexão, você se dá conta disso. Olha, a Débora falou tal e tal coisa. O que eu escutei? Eu escutei isso, aquilo. Mas isso foi mesmo que ela falou? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, eu escutei mesmo isso? É você se fazer essa pergunta. Eu escutei mesmo isso? Peraí, o que ela falou? Eu vou fazer todo esse processamento no meu momento de autoconexão. Eu vou fazer essa limpeza, sabe? Peraí, o que é o que realmente aconteceu, o que o outro falou, o que é a minha interpretação? Para não deixar essa minha interpretação, esses meus julgamentos, essas minhas crenças, de alguma maneira, me tirarem esse poder da escuta. Por isso que eu falei que é um processo para a vida toda. Eu preciso estar muito atento. Mas se eu estou regularmente me ouvindo, é como se esses meus barulhinhos internos eles se acalmassem um pouquinho mais. Então, fazer esse processo de autoconexão, se ouvir, isso vai ajudar você a ter essa escuta mais limpa, com menos vieses, com menos crenças. E eu também acredito que ter uma... lembra que eu falei das capacidades que a Deloitte falou, né? O estudo da Deloitte falou, tem uma capacidade que chama curiosidade. Você também começar a desenvolver mais essa curiosidade, também vai ajudar você a abrir mais esses ouvidos para o outro. E esse é o grande desafio que as empresas têm hoje no mundo organizacional, porque a gente está se falando muito em quê? Diversidade. A gente quer equipes diversas, a gente quer um mundo diverso. Só que o que adianta ter um monte de pessoas diferentes e eu não ouvi-las? Eu não crescer a partir das ideias dela, eu não ampliar minha visão a partir da visão dos outros. Isso não é escuta, isso não é diversidade. Então eu preciso estar atento, o que é meu, o que é do outro, para fazendo essa limpeza. Essa limpeza a gente vai fazer no processo de autoconexão, esse processamento das informações. Eu estava falando, Débora, que isso é um processo, a gente tem que ir se treinando, não é assim, agora eu vou fazer tudo perfeito. Eu acho que tem que ir vivenciando, exercitando, para que chegue aí numa comunicação com essa conexão que você falou, né? Isso mesmo, Marise. Acho que dá para mais uma pergunta, da Maria Helena Zanqueta. Como fazer para conversar com esse povo jovem que não tira o celular da mão enquanto a gente tenta conversar? Estamos na era de que temos muitas formas de comunicação e estamos nos tornando incomunicativos. É um grande desafio, né? Quase todo adolescente tá ali com o celular na mão. Eu gosto muito do aquele lugar de honestidade que eu falei. Então, talvez, por exemplo, se for o teu filho, você falar, olha, eu tô vendo que você tá super interessado aí, talvez em um jogo, alguma coisa assim, mas eu tô preocupada porque eu tenho algo tão importante para falar com você, queria saber se por 1 minuto você consegue me ouvir sem o celular. O que você acha? Topa esse desafio?
pode fazer essa pergunta para ele, ser sincera nesse lugar de ser honesta com você. Em vez de falar, você só fica no celular, que é esse lugar de apontar o dedo para o outro. É falar, olha, para mim ia ser importante falar isso que eu tenho para falar para você e que você deixasse pelo menos um minutinho o celular do lado. Você está disposto a deixar o celular por um minutinho só do lado? Enquanto eu te conto isso? Isso ia ser importante para mim, senão eu não consigo me concentrar para falar o que eu preciso falar para você. Então, você pode fazer acordos e falar de você, né? Puxa, eu fico preocupada porque eu não tenho certeza se você consegue me ouvir, porque você também está prestando atenção ali no que o teu celular está te falando. Então, eu queria só um minuto. O que você acha? Tá legal, tá bom, Débora. Débora, acho que o nosso tempo já se esgotou. Agradeço a participação de todos, né? Tem bastante gente nos assistindo. Não vou falar o número porque eu vou errar, mas acho que são mais de 300. Muito obrigada, Débora. Por favor, respondam a avaliação desse evento, é rapidinho, tá aí no chat o link que o pessoal da Uni já colocou. Lembre que todas as perguntas que foram feitas e não respondidas, né? Tem o e-book que a Débora vai disponibilizar, enviar para vocês. Ela também se manteve disponível pelo LinkedIn, vocês podem conversar com ela pelo LinkedIn, porque teve várias perguntas, tá, Débora, que não deu para eu abordar. E é isso, gente. Acho que o nosso evento, né, foi muito legal participar desse evento. Silvia, você está aí no comando, podemos encerrar? Podemos sim, Marisa. Eu queria te agradecer, Marisa, você estreou na live muito bem, adorei. A Marisa é a pessoa responsável, sabe tudo sobre feedback, avaliação de desempenho, ela, a equipe dela, eu aprendo muito com essa equipe. E Débora, que surpresa maravilhosa, foi uma indicação lá do pessoal do jurídico, da Simone, da Janaína, e trouxe um tema assim que serve para a nossa vida, não é? Não é só profissional, é junto com os filhos, é com o marido, namorado. Então, assim, serve para qualquer ocasião. E eu mesma penso que faço bem feitinho e vi várias dicas aqui que você deu, que eu vou começar a aproveitar, a usufruir daqui para frente e vou pedir feedback para a minha equipe. Muito obrigada, viu, Débora? Obrigada, Marise, e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigada.